Irmãs e irmãos, que o Senhor nos faça compreender os seus caminhos. Os nossos sofrimentos são muitos, mas a sua palavra conforta-nos. O tema da seca com que abre o capítulo 14 de Jeremias prolonga-se até ao capítulo 15, versículo 4. A descrição da calamidade e das suas consequências é repetidamente interrompida por breves diálogos entre Deus e o profeta e por súplicas coletivas que envolvem todo o povo. Denota-se o ritmo da oração litúrgica. O começo da narrativa tem alguma semelhança com o estilo das Lamentações. O flagelo atinge toda a região. Ressalta-se o quadro lúgubre às portas das cidades, centros de vida pública, geralmente cheios de pessoas e de animação. As cabeças cobertas indicam sofrimento e vergonha nas pessoas. Falta água para a vida de casa e para a agricultura. A corça, considerada mãe carinhosa, tem de abandonar os filhos à morte, porque não há pastagens. Os próprios ónagros, espécie de cavalos selvagens muito resistentes, definham de sede. O povo volta-se para Deus em súplica coletiva, confessando a sua indignidade e implorando misericórdia. Só Deus pode valer ao seu povo. Pede-se-lhe que faça valer o seu nome, para que não seja blasfemado entre as nações. O profeta, ao referir a severa decisão de Deus, realça o valor dos sacrifícios oferecidos nas devidas condições. Os falsos profetas enganam o povo, mas Deus ameaça-os e ameaça os que acreditam neles. Ameaça-os com a fome e a espada. Pior ainda, ameaça-os com o facto de os mortos não poderem ser sepultados, ficando expostos às feras. Nos versículos finais do capítulo temos outra súplica coletiva. O povo argumenta com o templo, trono da glória de Deus, cuja destruição constituiria uma desonra para o próprio Deus, e recorda a aliança no Sinai e insiste em pedir a chuva que só Deus, e não os ídolos, podem enviar. No capítulo 15, Deus recusa atender à oração angustiada do povo. Ainda que intervenham Moisés ou Samuel, célebres pela sua santidade, Deus não irá alterar a sua decisão. Jeremias, ao estilo das Lamentações, evoca as culpas dos pais, mas, sobretudo, verbera os pecados da sua geração, que são a verdadeira causa do castigo. Admitia-se a responsabilidade coletiva. A responsabilidade individual só será característica na época messiânica. Da tragédia de Jerusalém não haverá compaixão, porque o povo abandonou a Deus e se voltou para os ídolos. A imagem do crivo significa uma grande tribulação que atingirá outras cidades do país, entrando-lhe pelas portas, e o povo não se converte. E em pleno dia surge o devastador. A matança atinge os homens aptos a usar armas. As próprias mulheres, ainda que tenham 7 filhos, ficam privadas deles todos, porque os veem morrer à espada. O massacre descrito parece ter sido consequência das razias e invasões dos povos vizinhos de Judá. E surge outra confissão de Jeremias, homem do litígio e da discórdia, que chega a duvidar da sua vocação. É o drama do homem que luta contra Deus, seu perseguidor. Temos páginas semelhantes em Jó. Como ele, Jeremias maldiz o dia do seu nascimento porque se sente um sinal de discórdia. Via-se detestado por todos e lembra a Deus a sua vida de piedade em favor dos inimigos. Sente-se externamente perseguido, mas internamente cheio de alegria pela missão recebida de Deus. Alegria pela certeza de estar ao serviço de Deus não o isenta de angústias. Ele que tanto amava uma vida sossegada em sua casa, encontra-se isolado e alvo de todas as críticas e ofensas. A sua linguagem poética e enfática rasa a blasfémia. Deus não o censura. Sabe que nem sempre controlamos as nossas emoções e por vezes nos excedemos na linguagem.
e com paciência chama-o à razão, convida-o a mudar de atitude e renova-lhe a vocação. Jeremias, como outros profetas, há de ser sinal, ou um sinal e um presságio. Deve renunciar ao casamento para que a sua vida solitária sirva de exemplo. A catástrofe que anuncia deixa os pais sem filhos, situação gravíssima, porque os deixava sem descendência. E sabemos que a descendência era um dos grandes valores do povo hebreu. Jeremias é proibido participar no luto do seu povo. A catástrofe será tão grande que não haverá lugar nem tempo para manifestar condolências ou participar em ritos fúnebres. Será hora para revelar a justiça e retirar a misericórdia. Finalmente, é pedido ao profeta que se abstenha de participar nas alegrias dos seus concidadãos, nomeadamente nas festas de casamento. Os motivos são sempre os mesmos: a apostasia e a inobservância da lei de Deus. No exílio, os israelitas deverão adorar deuses estrangeiros, porque não se pensava que Javé pudesse deixar de Jerusalém. Os inimigos de Israel, provavelmente os babilônios, são comparados a pescadores e caçadores que captarão toda a gente até nas cavidades das rochas. O capítulo termina com uma afirmação de monoteísmo e salienta o poder de Deus que se manifesta em prodígios. Abençoe-nos, Deus misericordioso, pela morte temporal de Cristo, nos livrou da morte eterna e nos conduza à vida que não tem fim. Amém.